O tema de hoje é paz na fé e o texto base está em 2 Timóteo capítulo 1, dos versículos 1 a 5. Fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu filho amado. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como servir os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida que primeiro habitou na sua avó Lloyd e na sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que essa fé também habita em você. O que vem a ser um pai na fé? De uma forma sintética, pai na fé é um discipulador. É uma pessoa que foi usada por Deus para ser responsável pela caminhada espiritual de uma pessoa, pela plantar a semente da Boa Nova e cuidar, dessa semente. No cenário atual que a gente vive, o contexto histórico determinado pela história, como pós-modernismo, tem uma característica marcante que a velocidade das informações é absurda. Você dá um clique aqui no seu computador hoje, você já está ligado em milésimos de segundo a outro continente. E esse tempo de velocidade de informações faz a gente querer tudo para ontem. Então tudo é pressa, você tem que ficar abreviando o tempo. E isso faz a gente queimar um monte de processo na vida. A gente até fala que quem tem pressa come cru. É que a gente queima alguns processos da vida, inclusive o processo de ser um pai na fé. Recentemente eu estava conversando com um amigo meu e ele falou assim: Gabriel, se a minha fé foi consolidada em Cristo, cara, é misericórdia e graça de Deus. Porque eu lembro desse rapaz, ele veio a converter, foi convertido por Cristo e ele não teve um cuidado pós-conversão. E aí eu lembrei de uma época que a minha preocupação era de lançar a semente da Boa Nova e não ficava muito... não tinha aquele cuidado do que viria a acontecer depois. É um problema gravíssimo, gravíssimo, gente, muito grave. É que eu não tinha a noção ou não estava preocupado em formar discípulo, em fazer discípulo. Era lançar a semente e azar para lá. E a gente sabe que lançar só a semente não basta para um pai na fé. Texto de Mateus 28, versículos 19 e 20, Jesus fala o seguinte: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu ordenei, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Esse texto ele fala que todo cristão deve ser um pai na fé. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Todo cristão é um pai na fé. E isso mostra que a gente não pode assim só satisfazer com a nossa salvação. Tô salvo e beleza. Até porque não faz sentido, porque quando a gente é salvo em Cristo, tem um amor altruísta que entra no nosso coração que não permite a gente ficar sentado só desfrutando da salvação. Isso não é real. Isso, na verdade, acho que é uma doença espiritual. Você se satisfazer e deixar as coisas do jeito que estão. Não faz sentido isso. O coração do crente ele é movido a ser um pai na fé. É uma consequência da salvação. É lógico que tem uma linha de cuidados, eu vou falar aqui. E essa é uma responsabilidade prazerosa que esse texto traz aqui pra gente uma linha de raciocínio ou de ações lógicas que um pai na fé tem. Primeiro, ganhar. Segundo, consolidar. Terceiro, treinar. E quarto, enviar. O que seria ganhar? É você apresentar o plano de salvação para uma pessoa. Pecado, arrependimento, reconciliação com Deus, Jesus. E fazer essa ligação. A pessoa então entende, compreende e quer
deseja fazer parte desse reino de Deus. Consolidar. Você acabou de ganhar ali, você vai consolidar. Como é que faz? É o cuidado na pós-conversão. Igual o exemplo que eu dei de um amigo meu que me procurou recentemente. É esse cuidado. E agora? A pessoa se converteu, e agora? O que faz? A realidade é que a gente vê muitas igrejas aí que o pastor faz uma pregação maravilhosa, no final do culto faz um apelo, a pessoa levanta a mão, depois fica jogada. E a gente se pergunta por que muitos somem da igreja, por que muitos somem da fé. Eu creio que em grande parte é por causa disso, porque não tem uma consolidação, não tem essa lapidação da fé promovida por outras pessoas, o cuidado, né? Depois vem o treinamento, treinar, que é a capacitação para essa pessoa então ser futuramente ali, ou agir futuramente como pai na fé. Logicamente, para você ser um pai, humanamente falando, você tem que ter uma determinada idade, você já tem que ter passado por um processo biológico. Para ser um pai na fé, é notório que você primeiro é uma criança na fé e essa criança precisa se desenvolver. Porque a Bíblia fala, quando você é criança, você fala como criança, você come igual criança, você não dá um alimento sólido para a criança, né? No começo ali é líquido. Existe esse processo, logicamente, mas essa criança ela precisa crescer para que um dia ela se torne pai na fé. E esse crescimento é necessário que tenha pessoas que estejam ali para dar esse suporte. Essa é a parte do treinar. E por fim, o enviar. Depois que todo esse processo está completo, você simplesmente vai e fala, agora vai, faz o mesmo. Haja enquanto um pai na fé. Geralmente, nós cristãos temos a tendência de parar, de estacionar no ganhar. Igual eu falei aí. E aí transmite a responsabilidade para frente. Afinal de contas, fazer e formar discípulos exige tempo, exige relacionamento, exige foco, né? Exige disposição, exige exemplo. A gente gasta tempo, é um investimento. Afinal das contas, a gente foi chamado para isso, né? E por que a gente precisa ser pai na fé das pessoas? Porque existe muitos órfãos na fé. Se a gente for ver, a conta não está fechando. Muita gente assim que creu e ficou, enquanto tem um monte de pai na fé que está parado. Um monte de gente que já tem a maturidade para ensinar e não faz. A conta não está fechando. A nossa missão é não deixar que existam órfãos na fé. E eu penso assim, quando eu penso nessa passagem, nessa palavra, né, nesse conceito pai na fé, órfão na fé principalmente. Quando eu penso em órfão na fé, eu lembro da parábola do semeador, quando o semeador lança algumas sementes nas pedras e outras caem nos espinhos, né? Ali na parábola fala que a semente ela vinga, ela germina ali. Nas pedras ela começa a crescer, mas daqui a pouco ela morre, porque ela não teve uma raiz fundada, uma raiz firmada, então ela acaba morrendo. Nos espinhos ela também germina, só que quando ela começa a crescer, ela morre porque ela é sufocada. Eu vejo muito órfão na fé assim também. Recebe a palavra, entende, compreende, quer fazer parte disso, mas devido à falta de cuidado das pessoas, de nós cristãos, ela acaba morrendo, vamos dizer assim. Todo crente tem que ser um pai na fé de alguém. Não é uma condição, é um dever. A gente não gosta muito de dever, né? A gente gosta muito de desfrutar. A obrigação, ela exige, né? E aí você pode perguntar, mas qual que é a relação de tudo isso que a gente está falando aqui com o texto que a gente leu no começo? O texto de 2 Timóteo 1, de 1 a 5. Eu coloco um foco maior aqui nos versos 2 e no 5. Vou falar do 5 aqui rapidinho. Paulo fala que Timóteo ele tinha uma fé não fingida, que ele aprendeu bem com a avó dele e com a mãe dele. E a Bíblia não fala muito sobre Lloyd e sobre Eunice. Estava procurando aqui, não tem muita coisa.
O que a gente sabe é que elas são judias cristãs que provavelmente se converteram quando Paulo fez a primeira viagem missionária dele, que ele foi para Listra, né? Possivelmente elas se converteram ali. A gente não tem muito mais informação, mas a gente olhando para a vida de Timóteo, a gente consegue desenhar um pouquinho, né? Tirar uma prova real da ação dessas duas mulheres, mãe e vó, na vida do filho. Em Atos 16:2, que é quando Paulo recruta Timóteo lá, fala que as pessoas davam bons testemunhos sobre Timóteo. Que Timóteo era um jovem, bem mais jovem do que as pessoas ali que estavam no momento, mas que desde jovem já era um baita referencial na cidade dele. As pessoas já tinham respeito por ele, já viam ele como exemplo, e isso se dá ao fato de que Lloyd e Eunice foram pais, no caso, mães na fé, que fizeram por onde, que plantaram a semente direitinho e vieram cuidar. Paulo escreve depois, na segunda carta que ele manda para Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15, que Timóteo era um conhecedor da Escritura desde muito novo. Deixa eu ler o texto aqui que fica mais fácil. Cadê? Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que você aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo. Aqui vale focar o seguinte: a mãe e a avó de Timóteo eram judias cristãs. O pai de Timóteo era grego. Você imagina de criança o pai grego, a mãe judia cristã, o conflito de ensinamento que tinha dentro de casa, com fé diferente. Nessa época que Paulo escreveu muitas das cartas que ele escreveu para combater falsos ensinos de falsos mestres dentro da igreja. Gnosticismo, panteísmo, doutrinas que falavam que Jesus tinha uma parte má dentro dele, que outras doutrinas que falavam que a pessoa ela era salva por atingir um conhecimento subjetivo dela mesma, desprezando então Jesus e todo esse papo de salvação dado por Deus através de Jesus. A filosofia grega ela era muito forte. Você pode ver aí, você pode ler nas mitologias gregas quantas histórias. Então eu imagino que na casa de Timóteo tinha essa chance de ter um conflito de ensinamentos, de filosofias, de ideologias, mas Lloyd e Eunice foram fiéis a Deus ali, colocando e plantando a boa semente, sendo ótimas pais, mães na fé de Timóteo. E a gente vê aqui que elas não transmitiram essa responsabilidade da educação cristã para Paulo, para José, para o pastor, para o bispo, para o padre. Elas fizeram. A responsabilidade primária da educação cristã dos seus filhos é sua. Se você nunca foi um pai na fé de ninguém, entre ganhar, consolidar, treinar e enviar, sua primeira missão, primária, responsabilidade é a sua casa. São os seus filhos, o seu marido, sua esposa. A sua casa é responsabilidade sua. Logicamente que a igreja, o corpo de Cristo, ela ajuda, ela contribui. Tem um texto na Bíblia que fala assim, Paulo ele lança a semente, Apolo faz aquilo, José, Maria faz... Cada um faz uma coisa, um rega, outro planta, outro colhe. Mas o fato é que a responsabilidade primária da sua casa é sua. E não é só sobre lançar a semente, é sobre cuidar. Isso leva tempo. Eu tenho alguns exemplos assim. Eu sou muito grato, na verdade, aos meus pais, né? Por onde eu cheguei hoje, sobre a minha fé, a contribuição que eles deram, a educação cristã primária que eu recebi em casa. Eu lembro, assim, de épocas que eu odiava ir na igreja. Acordar cedo no domingo, nossa, era complicado. Eu chegava na igreja com raiva. E meu pai, ele batia na porta de manhã e falava, olha,
Enquanto você morar aqui em casa, a responsabilidade de te criar for minha, você vai. Não tinha esse negócio de filho mandar no pai, não. E às vezes pela força, mas na maioria das vezes pelo amor e pelo exemplo. Às vezes que nós sentamos aqui em casa e discutimos sobre Bíblia, às vezes que de criança eu lembro que meu quarto era cheio assim de Bíblias ilustradas, então para cada época da minha vida, meu pai mais minha mãe faziam coisas que chamavam a atenção daquela época, né? Como criança, umas coisinhas mais coloridinhas e não sei o quê. E eu lembro que tinha um coral todo sábado na igreja de crianças e era o máximo. A minha maioria das minhas amizades nasceram ali num tempo verdadeiro. E todo sábado a gente estava lá no coralzinho com a tia Nemísia. A gente não esqueço isso lá para os meados de 94, 95. E ali foi um tempo que eram os investimentos que meus pais faziam, plantando a semente, ajudando, cuidando, levando na igreja, enfim, ensinando a ser apaixonado por esse universo. Lembro das vezes que de manhã aqui em casa a minha mãe ela acordava mais cedo e aí ela colocava umas fitas para tocar. Nem tinha CD, na época era fita. Azaf Borba, Ademar de Campos, né, Ministério Coinonia. E eu e meu irmão, a gente acordava com essas músicas. Eu não esqueço disso. Isso ficou tão enraizado que hoje, às vezes, quando eu acordo sem uma música, eu fico... Parece que eu não tô em casa, é muito ruim. Mas assim, são coisas simples, mas que foram contribuindo, né? A família é responsavelmente ou deve ser responsavelmente responsável por cuidar da própria família. E no versículo 2, Paulo chama Timóteo de meu filho amado. Quais são as responsabilidades e os deveres de um pai para com o filho? Não vou ficar nem batendo nessa tecla aqui, porque é notório que a responsabilidade é o cuidado, desde o nascimento até a morte. Né? O pai, eu não sou pai ainda, mas pelo que o meu pai fala, é como se os filhos fossem crianças eternas, assim. Que o pai, ele é automático, ele não é só uma obrigação de cuidar. Ele cuida porque é do pai cuidar. O pai na fé é a mesma coisa. Ele não cuida porque ele é obrigado, porque ganhamos essa obrigação, esse dever. Não, a gente faz porque a gente faz. Porque está intrínseco à fé. E é uma doença espiritual quando a gente não faz. Está acontecendo alguma coisa. Paulo foi um pai na fé de Timóteo. Batizou, levou ele nas suas viagens missionárias para que ele aprendesse ali na prática. Timóteo já tinha um caminho andado, né? Pelo que eu falei antes, que a mãe e a avó ensinaram direitinho. E aí Paulo foi naquela parte da consolidação, do treinamento, né, e do envio. Nesse texto que a gente leu aqui, a gente vê que Paulo ele queria ver Timóteo de qualquer jeito, porque quando eles se separaram, cada um foi para um canto, houve muito choro, e diz que, né, pela história aqui, que Timóteo se agarrava nele, tipo, meu pai, não sei o que. E tinha uma cumplicidade, tinha um laço muito forte. Paulo fala que lembra de Timóteo nas orações constantes. Imagina, cada vez que você orar, vou orar aqui agora, me vem fulano de tal na cabeça. Isso é um tapa na cara para mim também. Paulo fala que todas as vezes que ele orava, ele lembrava do filho na fé dele. Timóteo não foi um órfão na fé. Isso é muito legal. O desejo de Paulo de rever Timóteo, né? Pelos ditos históricos aqui, parece que isso não aconteceu, que Paulo morreu sem rever Timóteo. E fora isso, as cartas que Paulo escreveu para ele, para Timóteo, né? A primeira carta tinha todas as instruções, encorajamento. Pelo que a gente conhece da história, Timóteo era um cara muito tímido, jovem.
Então muitas pessoas às vezes não respeitavam ele pelo fato dele ser jovem. E Paulo encoraja. Gente, se vocês lerem a primeira carta que Paulo escreve para ele, é muito boa, muito boa. Encorajamento, instruções. E a segunda carta de Paulo para Timóteo, que é a última carta que Paulo escreve antes de morrer, ele basicamente falando assim, olha, você foi ensinado pela sua família, sua fé foi consolidada em Cristo, você foi devidamente treinado, você foi devidamente enviado, você cuidou e cuida da igreja de Éfeso. E Paulo vai e fala assim, agora finalmente eu estou partindo dessa para melhor e vou deixar o bastão da minha obra aqui com você. Dá continuidade aí, porque eu sei que você consegue, você é um cara capacitado por Deus e desde o começo dessa obra você foi capacitado pelo Espírito Santo, que usou pessoas como pais na fé para te fazer também um pai na fé. Agora vai e faz o mesmo. A família de Timóteo foi responsável por ganhar e consolidar. Paulo, por treinar e enviar. E a conclusão que eu tiro disso tudo é a seguinte. A nossa responsabilidade enquanto pais na fé é uma pergunta que a gente não pode responder de cara. A gente precisa gastar um tempo e deixar essa pergunta doer na gente, que é a seguinte. Desde quando eu fui convertido por Cristo, quantos discípulos eu já fiz? Não estou falando sobre lançar semente, estou falando de fazer discípulo, de formar discípulo de Cristo. Quantos que você já fez? Você consegue pensar? Se você realmente fala assim, eu acho que eu não tenho nenhum. Ou se você acha que, fazendo uma comparação entre o tempo, fazendo um balanceamento entre o seu tempo de cristão e o tanto que você já conseguiu fazer e formar. E na verdade eu não falo nem de números, mas de ação. A gente sabe até onde que a gente pode ir, a gente sabe o quanto a gente pode gastar de tempo, a gente sabe das nossas falhas em investir tempo nisso. Afinal de contas, a gente está aqui como peregrinos, como passageiros, e a nossa missão maior é essa. A realidade é quantos ou estamos fazendo. Se a nossa resposta for não sei, a gente precisa saber onde a gente estacionou. Se a gente estacionou lá no ganhar, ou se a gente estacionou no fui salvo e é isso que importa e pronto. Porque ainda existem muitos órfãos na fé que precisam de pais na fé, que é você. E fica essa reflexão. Ganhar, consolidar, treinar e enviar. Como é que você está nisso aí? Não deixe ninguém órfão na fé. Ninguém merece. Você foi chamado para ser um pai na fé. E eu fui chamado para ser um pai na fé e a gente precisa agir como tal. Fica essa reflexão para vocês. Deus abençoe.